dia de hoje nós vamos fazer a parte do TRP, o treinamento resistido com peso. Então vamos fazer uma sériezinha, um treino tranquilo, assim, a gente está fazendo um treino, digamos, de férias para a mãe, colocando alguns apontamentos importantes de serem executados. Primeiro que a mãe vai fazer aqui é o exercício abdominal. Na verdade ela faz outro tipo de exercício, outra técnica de exercício abdominal durante a sessão de treinamento dela. Mas eu vou aqui fazer uma proposta diferente, mostrar uma forma diferente de executar, buscando o trabalho do reto abdominal. Então vamos lá, mãe, ó. Os dedos aqui, lembra? Aqui, ó, só um pouquinho, embaixo do queixo. Isso, e agora tu vai deixar a lombar bem fixa, né? Parte de baixo das costas e flexionar bem a coluna vertebral, subir bem, vai lá. Isso, o máximo que tu conseguir, volta. Isso, vai lá. Sobe e volta. Isso, e volta. Sobe bem o máximo. Esse posicionamento da mão embaixo do queixo é para evitar um movimento acentuado da cervical. De forma até automática, a pessoa já corrige isso. É uma proposta, é uma forma de se fazer. E o movimento da coluna vertebral é obviamente para acionar o reto abdominal. Essa é a ideia principal. Isso, sobe bem, mano, sem deslocar a lombar. Aqui eu não estou acionando o flexor do quadril, pelo menos de uma forma significativa. Uma certa atuação isométrica no final do movimento. A ideia é reto abdominal e oblíquos, principalmente, particularmente reto abdominal. Aqui a gente trabalhou a musculatura de reto abdominal, uma musculatura importante até para o quesito postural, mas também para a questão da musculatura do corpo, trabalhando aqui a questão dos oblíquos, também a musculatura de oblíquo. Agora nós vamos passar para outro exercício e aqui a gente finalizou. Então vamos lá para outro exercício. Eu vou fazer 3 séries do abdominal, só que eu vou intercalar com outro exercício para não fazer as 3 séries concentradas, já que está um mês e meio parada, está parado sem fazer exercício, mas é interessante concentrar no mesmo grupo muscular. Então eu vou alterar com um grupo muscular diferente. Isso aí, ó. Isso aí. Por que o movimento bem atrás? Porque aí eu trabalho fortemente, trabalho trapézio e romboides, movimentando forte as escápulas para o indivíduo que tem uma hipercifose. Isso, devagar, controla o movimento na volta. Isso. Então vejam bem. Esse exercício de voador invertido, ele trabalha a musculatura das costas, que para o hipercifótico é importante. Mas tem um detalhe também importante aqui na fase concêntrica e excêntrica. Na fase concêntrica, eu exijo que o executante aqui faça a maior abdução transversal possível. Por quê? Para trabalhar o encurtamento forte da musculatura que tende a estar mais alongada, mais hipotônica. E na fase excêntrica, que faz um alongamento também dessa musculatura, que faz uma tensão sobre o alongamento, sobre o estiramento da fibra, eu faço parcial. Então a fase concêntrica máxima, angulação do movimento, fase excêntrica parcial, fase concêntrica máxima, fase excêntrica parcial. Dessa forma eu consigo trabalhar o músculo com encurtamento máximo, e quando ele alonga sob tensão, que é a fase excêntrica, ele não vai até o limite, já que a pessoa hipercifótica tende a estar nessa posição. Então eu trabalho fase concêntrica máxima, fase excêntrica parcial, nesse exercício, no caso do voador invertido, com uma quilagem adequada para a pessoa treinar resistência. Bom, pessoal, agora a gente está fazendo uma outra proposta de exercício, leg press. Esse a mãe já executa no programa normal dela de execução. E a gente vai tomar alguns detalhes técnicos de execução. Lembrando que aqui está pegando toda a musculatura de membro inferior no exercício, e na fase concêntrica uma certa pressão sobre o abdômen dos próprios membros inferiores, do segmento coxa. E para isso nós vamos ter um procedimento quanto à respiração, de expirar na fase excêntrica do movimento, que é quando comprime a região abdominal, para não aumentar muito a pressão intraabdominal. Então vamos lá, mãe, empurra bem para frente para a gente dar a trava aqui. Isso. Segura aqui do ladinho, encosta bem a lombar no banco, tá, né? Isso. Põe teu pé um pouquinho mais para cima ali. Isso. Aí, beleza. Vamos lá então. Descendo. Desce devagar. Isso. Vamos lá, mantém o padrão. Expira. Isso. Inspira. Por que o expirar quando desce? Para favorecer o trabalho do diafragma e não aumentar muito a pressão intraabdominal, já que as coxas se aproximam muito da região do abdômen, que tem uma certa protuberância. Então a gente procura evitar um aumento muito acentuado da pressão intraabdominal, pressão intravisceral. Desce respirando, sempre, isso, sempre controlando e estabilizando bem o corpo, já que o aparelho é feito para isso, para estabilizar bem o corpo durante a execução. A quilagem aqui não está alta, é um trabalho de resistência, porque ela está voltando de férias, então eu não optei por um trabalho de força mesmo, que seria o ideal, depois de uma adaptação, uma readaptação, optar por uma quilagem mais alta, fazer um trabalho mais voltado para a força muscular em si. Sobe lá. Agora empurra bem para a gente botar a trava. Perfeito. Vamos para o outro agora? Nós vamos intercalar agora com o leg press esse exercício de remada sentado na máquina. Um exercício que visa trabalhar a musculatura central das costas, região de escapular, trapézio e romboides, principalmente pela questão da hipercifose torácica. Então, com um treino readaptativo, uma ideia, uma sugestão de treino, a gente vai fazer esse exercício de remada na máquina.
Então vamos lá, mãe, segurar, pega no meio, isso, encosta bem o tronco, não aproxima tanto, mantém o alinhamento da coluna, isso, puxa, volta lá, isso, já tracionou de volta, isso. Aqui um detalhe importante que eu já havia mostrado para a mãe, que ela projetasse sempre os cotovelos bem para cima aqui. Isso, mãe, tá ótimo, isso aí, pode executar. Sem acelerar o movimento, controlando sempre a fase excêntrica, principalmente no movimento que é quando volta, para trabalhar bem essa musculatura, sem dar soco, sem fazer movimento balístico, não tem por que fazer esse movimento balístico. E aqui ela controla bem o alinhamento corporal e a execução do exercício com o cotovelo ó, projetado para cima. Com esse cotovelo projetado para cima, nós conseguimos que ela aduza mais as escápulas atrás do que se ela trouxesse o cotovelo junto ao tronco, simplesmente estendendo o ombro. Aqui ela tem que abduzir transversalmente o ombro e aduzir mais as escápulas. Com isso, dá uma ênfase maior no trabalho de trapézio e romboide, que é o que a gente está visando agora aqui. Isso que são ideias ou cuidados básicos que a gente tem que ter com o indivíduo. No caso aqui, idoso que apresenta uma hipercifose que já melhorou bastante, mas que não está completamente revertido o processo. Talvez nem consiga reverter completamente, mas... Mais 3, mãe. Vamos lá. Isso, mantém o alinhamento corporal, tá ótimo, tá sentado, tá bem estabilizado, a máquina permite isso. Mais 2. E a gente vai aproveitar então essas questões da máquina, trabalhando no exercício multiarticular, o nível coordenativo do exercício último, tá bem legal de ser executado. Okay. Pessoal, agora o leg press sentado na máquina, nós vamos executar mais um exercício para a cadeia inferior, importante, ato de subir, escada, tem um bom fortalecimento do membro inferior, sentar na cadeira e tudo mais. Então a gente vai fazer mais um exercício para membro inferior no leg press. A mãe já executou o exercício, a gente já mostrou alguns detalhes básicos, já está ajustado a máquina para ela, a quilagem já está ajustada, lembrando que ela está aí 1 mês e meio parado, por isso que a gente está fazendo um trabalho de cuida e resistência. Se fosse um trabalho contínuo, que já tivesse adaptado, nós estaríamos fazendo um trabalho de força, para realmente dar um cunho de força ao trabalho neuromuscular. Uma certa dificuldade para posicionar, normal, já que as cargas estão ali, eu ajudo, auxilio, ok, isso, segurou do ladinho ali, ó, força, isso aí, concentra bem no exercício. Ótimo. A lombar está bem encostada no banco, importante, a região lombar está sempre bem encostada no banco para proteger. Alinhada a coluna vertebral, mantendo as curvaturas normais da coluna, fazendo uma angulação adequada de trabalho e a expiração na fase excêntrica. Quando pressiona o abdômen através das coxas, solta o ar para não aumentar muito a pressão intraabdominal. Similarmente ao que nós já havíamos comentado em relação ao outro exercício. Isso, perfeito. Bom, pessoal, agora nós vamos intercalar o leg press sentado na máquina com a puxada na rodana alta. E a gente já fez o ajuste aqui de colocação dos pés para fixar. A coluna vertebral da pessoa tem que estar bem estabilizada, bem com as suas curvaturas normais, tem que tentar manter. Então a pessoa que executa tem que estar tendo esse cuidado na hora da execução, da sua postura corporal. E agora nós vamos executar a puxada. Eleva os braços, mãe. Isso. Segura agora. Isso. Puxou, isso, não inclina o tronco para trás, não há necessidade, isso, controla o movimento descendo, isso, faz excêntrica e subindo, isso aí, ó. Bom, controla o movimento. Lembrando que o peso, a quilagem não está elevada, é uma quilagem para trabalhar resistência, é um trabalho que está sendo retomado, alguns exercícios a mãe já fazia, os exercícios ela não fazia no programa normal dela, então alguma dificuldade ela está tendo em alguns exercícios, outros não. Esse é um exercício, por exemplo, que ela já executava no programa anterior dela, então ela já executa bem. Poderíamos até dar uma acrescentada um pouco nas quilagens, mas como hoje é um primeiro dia depois de 1 mês e meio parado, e o objetivo é gravar e mostrar no Treino em Foco algumas opções de treinamento e alguns cuidados, a gente optou por fazer dessa forma. Isso, mas não acelera, concentra bem. Isso, estendeu e voltou. Isso, perfeito, mantém o alinhamento. Aqui, como não tem pressão sobre a região intraabdominal, não há movimento da coluna vertebral ou da coxa pressionando a região intraabdominal, não há por que restringir a respiração. A respiração pode ser feita da maneira que a pessoa achar mais adequada. A gente fez 3 séries dos exercícios que nós mostramos para vocês, exercícios bem clássicos da musculação usando maquinário, para ajudar na estabilização corporal, para ajudar na própria técnica de execução. Então, para um idoso, nada melhor do que num primeiro momento se trabalhar com maquinários, num primeiro momento, para se trabalhar bem a técnica, para se corrigir a técnica de execução, para se ver se tem algum ângulo que se tem que se restringir mais, como a gente fez no voador invertido, ou se tem que ampliar mais o ângulo de trabalho, para verificar se o idoso consegue ter uma consciência corporal para executar aquele exercício numa máquina que já corrige boa parte do movimento, para verificar se ele sente alguma dor em algum ângulo de execução. Então o maquinário no TRP, na musculação, ele é bem importante nesses casos. Num caso inicial, um idoso que esteja voltando, como é o caso da mãe, ou um idoso que esteja iniciando o programa, trabalhar com exercícios
no TRP em maquinários podem ser no primeiro momento, e normalmente são, os exercícios mais adequados a serem feitos. Agora, a partir de um certo ponto, nós temos que evoluir com esse trabalho, tornar ele um pouco mais funcional e também, por outro lado, fugir um pouco mais dos maquinários. Fugir dos maquinários vai exigir mais consciência corporal do executante. É essa a ideia que nós procuraremos trabalhar agora. Na próxima série que nós vamos mostrar agora na sequência, nós estamos gravando no mesmo dia. Nós vamos apresentar para vocês, porque é uma outra ideia agora da configuração do treino. É trabalhar questões onde nós vamos exigir mais do idoso a consciência corporal da sua execução. Isso, num primeiro momento, para o idoso que está iniciando, pode ser que ele não consiga fazer. Agora, para o idoso que já tem um programa aí de 2, 3, 4 meses, que já conseguiu desenvolver um bom controle coordenativo do aparelho locomotor, da técnica de execução e uma certa consciência corporal, é o momento que nós começarmos a estimular mais essa consciência corporal e começarmos a fazer mais esse trabalho. Então é o que nós vamos procurar fazer agora na postagem de manhã, mostrar alguns exercícios que têm um cunho um pouco mais funcional e também, por outro lado, exige mais a consciência corporal e coordenação motor dos exercícios. Acompanhem amanhã. Tudo bem? 2014, Treino em Foco de volta, e essa primeira semana de janeiro de 2014 nós vamos fazer uma estratégia um pouco diferente do que nós estávamos fazendo em 2013. Nós vamos gravar uma semana inteira sobre um único tema. Nós estamos chamando de Semana Temática Treino em Foco, e nessa primeira semana nós vamos fazer algumas